Vamos orar antes de começar a aula de hoje? Santo e Eterno Deus, te agradecemos, Pai. Te agradecemos pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, porque podemos estar aqui hoje. Senhor, cuida desses momentos, que a gente possa aprender mais a Tua Palavra. E, como sempre eu peço, como eu sempre eu desejo, que a gente possa ser transformado por ela. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, recordando aí, né, a gente está num ciclo de estudos sobre panorama do Antigo Testamento. A gente adotou a divisão hebraica do Antigo Testamento entre Torá, profetas e os escritos, um pouquinho diferente da divisão com a qual a gente está acostumado, entre livros históricos, proféticos, poéticos. E nesse momento aqui desse ciclo de aulas, a gente está aí caminhando para metade dos profetas chamados menores. São 12 livros que estão ali juntos na Bíblia hebraica, e na nossa Bíblia estão separados aí conforme o nome do profeta a qual o livro é atribuído, ou a autoria dos oráculos ali contidos é atribuída. E hoje eu vou ter o imenso prazer de, talvez, na primeira vez da minha vida, e para vocês também, a gente estudar o livro de Obadias. Quantos aqui já tiveram aula sobre Obadias? Tirando seminário, gente. Seminário não conta, ok. Ninguém mesmo. Legal. Vamos ter o privilégio de ler o livro inteiro. Olha só, vocês vão poder dizer que numa aula de escola bíblica vocês leram o livro inteiro da Bíblia também. Também só dá para ser Obadias e Judas, praticamente. Enfim, foi intencional essa opção por dar uma aula por livro, inclusive os livros pequenininhos, para a gente poder, talvez como não novidade, mas como dedicação assim, de cada um de nós, a gente poder estudar esses livros, que normalmente a gente só passa os olhos sobre eles em projetos de leitura da Bíblia inteira. Pelo menos eu confesso que só li Obadias em cronogramas aí de leitura da Bíblia inteira. Estudar, então, bom, enfim. Mas vamos lá. Livro de Obadias. Daqui a pouco a gente abre, tá? Como a gente vai ler ele inteiro, vamos deixar ele um pouquinho fechadinho até daqui a pouco. Mas vocês vão ver que é o menor livro do Antigo Testamento. Ele registra profecias do profeta chamado Obadias em relação a Edom. Edom, um dos povos inimigos de Israel, a gente já vai conversar sobre isso. E, ao longo do livro, ele extrapola, ele expande as ideias dos oráculos contra Edom para outros reinos, dos quais Edom é considerado um tipo, um modelo, para usar uma linguagem aí mais simples. Obadias é um nome muito comum no Antigo Testamento, e a gente não tem, na verdade, nenhuma informação acerca de alguma característica, algum perfil acerca desse profeta especificamente. Tá? A gente não sabe exatamente o período que ele viveu, não sabe o período no qual ele ministrou, e por isso há sugestões de datação que se estendem aí por cerca de 400 anos. Tem pessoas que sustentam a datação do livro de Obadias lá por volta de 850, e tem pessoas que chegam aí ao final, a transição do século V para o século IV. Porém, a gente vai daqui a pouco estudar o livro, e lá a gente vai perceber que a datação mais provável dele fica ali um pouco depois da destruição de Jerusalém pelos babilônicos. Chutando um pouquinho, forçando um pouquinho aí as ideias, mas são ideias minhas, tá? Isso não está na Bíblia. Eu acho que a gente até consegue, a gente tem uma janela de tempo aí até um pouco estreita, na qual a gente pode colocar o livro de Obadias. Mas a gente já detalha isso, mas basicamente
como o livro fala da destruição de Jerusalém e fala que Edom também vai ser destruído, e a gente tem datas relativamente certas aí para isso, considerando que por volta aí de meados do século VI, a gente tem o profeta Malaquias se referindo à destruição de Edom como algo já ocorrido, a gente tem uma janela aí mais ou menos tranquila para datar esse livro de meados do século VI, algo entre 580 e alguma coisa e o ano 500, ok? Nossa, esses bichinhos são uma maravilha, mas vamos lá. Vamos ver o contexto desse livro antes de realmente abri-lo e lê-lo. Um pouquinho de história aí, até porque, como eu disse, o livro de Obadias não é exatamente o livro de cabeceira de nenhum de nós. E é um livro que se concentra muito nessa questão de Edom, pelo menos até a metade ali dos seus versículos, ele fixa bastante em Edom. Então, vamos dar uma pensada aí acerca de quem são os edomitas, como surgiram, para onde foram, até porque é um inimigo de Israel persistente, constante quase, só que a gente fala muito menos sobre eles do que fala sobre filisteus, do que fala sobre assírios, babilônicos, até porque era um povo, vamos dizer, menor, tá? Mas, conforme o relato bíblico, os edomitas são a descendência de Esaú. É um povo irmão do povo de Israel, portanto, tá? Ou seja, ambos de ascendência abrâmica, e, no caso, ambos descendentes de Jacó. Edom se situava ali no sul do Mar Morto. Seria tão bom ter um mapa ali para a gente poder, mas enfim, fica ao sul do Mar Morto. Aqueles que têm Bíblias nos mapas, não, ao contrário, mapas nas Bíblias, dá uma olhadinha ali, a gente tem o desenho, virar de costas, senão vocês não vão entender. A gente tem aqui a costa do Mediterrâneo, aqui o Mar Morto, aqui toda a Palestina, e do Mar Morto a gente tem a linha do Rio Jordão. A Palestina está a leste do Jordão, ou seja, à direita. A Palestina não, gente. Nossa, Edom está à direita do Rio Jordão. Corresponde mais ou menos, tá, ao que hoje seria a Jordânia. Então, para efeitos aí de entender onde eles estão, talvez seja mais fácil do que procurar um mapa na Bíblia de vocês, dá uma busca no Google sobre o mapa do Oriente Médio hoje e procurar onde está a Jordânia. Vai facilitar um pouquinho, tá? Mas, enfim, se situava ali ao sul do Mar Morto, ao leste do Jordão, e era uma região com duas características aí que vão ser importantes para a gente ao longo da aula de hoje. Era uma região montanhosa. Tá? Eu não sei se vocês já viram. Eu vou falar a minha idade, não tem jeito. Alguém lembra de assistir o terceiro Indiana Jones? Não? Nossa, que joia. Obrigado, Fernando. Não me deixa sozinho nessa. O terceiro Indiana Jones, o Indiana Jones vai lá para a Jordânia, ele vai para uma cidade chamada Petra. Petra fica onde foi Edom. Ok? Região montanhosa, portanto, relativamente guarnecida de ataques, e também uma região que integrava o que se chamava a Rota do Rei, uma rota comercial que ligava Egito e a Síria. Portanto, uma região guarnecida, relativamente protegida por suas características geográficas, por ser uma região muito montanhosa, e, ao mesmo tempo, uma região que favorecia rotas comerciais. Ou seja, e a gente já vai aprofundar isso, um povo com condições de certa afluência econômica, de uma boa condição econômica, e um povo protegido pela própria natureza. Ok? Vamos lá. Apesar desse parentesco, né, de serem povos irmãos, descendentes de Jacó e descendentes de Esaú, Edom é o inimigo, assim, cronologicamente falando, mais presente de Israel.
A primeira confusão entre Edom e Israel a gente vai encontrar lá na época de Moisés. Vocês lembram? Edom fica ao sul do Mar Morto, rota. Então, era natural que os judeus, caminhando no sentido da Terra Prometida, de Canaã, eles passassem por Edom. E Moisés pede aos reis de Edom, outro detalhe, hein? Uma monarquia muito antes da monarquia de Israel, séculos. Edom já era governada por reis. Moisés pede aos reis de Edom permissão para cruzar o território. E ainda fala que não vai atacar, que vai respeitá-los, que vai apenas fazer o necessário para poder cruzar o território, tá? Inclusive em atenção aí ao parentesco entre os povos. E o que os reis de Edom falam? Por aqui não. Procura outro caminho. Bom, ao longo ali do todo o tempo de Israel, a gente vai sempre encontrar a presença dos edomitas em conflitos, talvez não tão cinematográficos como entre Israel e filisteus, Israel e assírios, mas sempre ali uma pedrinha no sapato de Israel. Em alguns períodos, Israel dominava sobre Edom, daí Edom se libertava, e daí acontecia de novo. Isso vai acontecer, Davi, monarquia dividida, e os edomitas vão estar sempre ali. A gente vai... Vou dar uma puladinha aqui na questão do histórico. Não, na verdade, é melhor não. Vamos lá. Aí a gente já chega na leitura do livro com um pouco mais de conhecimento acerca disso. O interessante é que, pouco depois da queda de Jerusalém para os babilônicos, para o povo caldeu, anos depois, o mesmo povo babilônico também vai dominar sobre Edom. Paralelamente a esse processo, há povos nômades árabes, chamados árabes nabateus, descendentes de Ismael, portanto, também descendência abrâmica, ok? Estão pressionando os edomitas. E, juntando aí invasão babilônica e essa pressão demográfica árabe, eles vão se deslocando para aquilo que é o sul da Judéia. A gente vai encontrar o povo de Edom, um pouquinho mais para frente na história, ocupando a região que é chamada Idumeia, ali no sul de Judá. Entre Judá e o deserto de Negueb, mais ou menos por ali. E olha só que coisa interessante, Herodes o Grande é de etnia edomita, é chamado no Novo Testamento de Idumeu. Idumeu, por causa da região da Idumeia, que é ocupada aí pela descendência de Esaú nesse momento histórico. Ou seja, eles fazem um deslocamento, voltando ali para o mapa imaginário, tá? Eles estão aqui no sul do Mar Morto, a leste do Jordão, eles são empurrados aqui no sentido oeste, um pouquinho para o norte, para o sul da Judéia. Gente, tranquilo? Deu para entender mais ou menos aí o panorama dessa situação? No período ali da monarquia restaurada em Israel, período da dinastia Asmoneia, ou seja, período de Judas Macabeus e seus descendentes, a capital de Edom, na época, na Idumeia, tá? Vai ser Hebrom, e Hebrom é atacada pelo próprio Judas Macabeus em cerca de 165 a.C. Ou seja, continua a inimizade entre eles. Alguns anos depois, já sob o governo de João Hircano, sacerdote com poderes administrativos aí, ele realiza a circuncisão forçada, a conversão forçada do povo idumeu. Ou seja, só para antecipar um pouquinho aí as ideias, quando os árabes nabateus invadiram a região do que era a Edom, lá ao sul do Mar Morto, eles já começaram a se misturar com os árabes nabateus. Aqueles que se deslocaram no sentido da Judéia foram sendo assimilados à força pelos próprios judeus. É um povo que foi perdendo a sua identidade. No período aí de Herodes, chamar alguém de edomita era
praticamente uma ofensa. Uma ofensa que, inclusive, era encontrada dirigida aos romanos, para vocês verem assim o grau de animosidade entre esses dois povos. Para concluir, e daqui a pouco a gente já pega o aspecto aí profético desse fato, não se encontra registro, pelo menos não se encontrou registro até o presente, acerca desse povo posteriormente ao ano 70. O que aconteceu no ano 70? Queda de Jerusalém pelo governo romano. Entrou, acabou, depois acabou espalhando todo mundo. Não se encontra mais registro acerca deles. Há um relativo consenso aí de que o que sobrou, os remanescentes do povo edomita, foi absorvido pela outra etnia que eu mencionei, dos árabes nabateus, descendentes de Ismael. Até aqui, tudo bem? Podemos fechar aí a página histórica, virar um pouquinho. Antes da gente ir para o livro de Obadias propriamente dito, a gente vai perceber que, independente da cronologia, do que veio antes, do que veio depois, vamos pensar aqui do ponto de vista mais literário, o livro de Obadias traz uma resposta a uma questão que é colocada, não exatamente uma pergunta, mas uma questão que é colocada lá no Salmo 137. Vamos dar uma lidinha ali. Famoso, mas vale a pena a gente passar por ele antes de chegar no livro de Obadias. Acharam aí o Salmo 137? Que já rendeu música de um período que eu não gosto muito, mas a música eu confesso que é muito boa. Vamos lá. O que é esse Salmo 137? Em uma linha, é um salmo de lamento do povo exilado na Babilônia. Ok? Eles estão tristes, chorando, e às margens do rio da Babilônia, não conseguem nem cantar músicas com seus instrumentos. Enfim, vamos desconsiderar um pouquinho, por enquanto, esse salmo inteiro, mas eu queria focar basicamente no versículo 7 aí do Salmo 137. Diz o seguinte, esse breve versículo aí. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam, arrasem-na até os alicerces. O que isso aqui quer dizer? Foram os edomitas que destruíram Jerusalém? Não. Quem destruiu Jerusalém? Os babilônicos. Ok? Só que, durante esse processo, durante a destruição de Jerusalém, durante a tomada de Judá pelos babilônicos, os edomitas estavam meio que ali, pelo menos, a gente vai ver que não foi só isso, mas pelo menos eles estavam ali na torcida. Vai lá, acaba com eles mesmo, destrói Jerusalém, não deixa resto de Jerusalém. E estavam ali nesse processo de... É lógico, gente. Os babilônicos não precisavam de incentivo, não precisavam de ajuda, não precisavam de nada disso. Só que essa foi a atitude dos edomitas. Se isso teve alguma grande repercussão sobre a destruição de Jerusalém, pouco provável. Mas vocês lembram que eu falei agora há pouco, que eles se deslocaram da região deles para o sul da Judéia? Eles, no mínimo, aproveitaram aí o momento do domínio babilônico para tomar terras que eram de Judá. Tomar cidades, tomar regiões. E, no processo também da pressão que eles sofriam, acabaram se instalando ali no que era antes o sul do reino de Judá.
Vamos abrir o livro de Obadias agora? Vamos lá. O dia que lemos um livro inteiro numa aula de escola bíblica. Esse vai entrar para o registro histórico. Vamos lá. Primeiro, antes aí da gente começar a ler o livro, é até meio exagero a gente falar em divisão do livro, porque, afinal de contas, são 20 e poucos versículos, mas acho que, até como guia aí para orientar a nossa leitura, é interessante a gente dar uma olhada nessa divisão. É bastante consensual, tá? Não tem muita divergência acerca da divisão do livro de Obadias, até porque, né, são só 21 versículos. Mas há um certo consenso aí que esse livro pode ser dividido em 3 seçõezinhas. A primeira, do versículo 1 ao versículo 14, contendo acusações contra Edom. A gente já vai ler essas acusações, ok? No versículo 15 e 16, a gente vê Edom tratada como um tipo dos inimigos de Deus. Há uma promessa de retribuição de Deus contra todos aqueles que se opuseram a Israel e a ele, contra todas as nações orgulhosas, prometendo a ruína dessas nações, versículos 15 e 16. E a partir do versículo 17, há uma ênfase aí já mais clara à restauração de Israel, com o contraste entre Sião e o Monte Esaú. Vamos então ler esse breve livro aqui, a partir do versículo 1. Gente, eu vou ler na nova NVI, tá? NVI 23, então qualquer estranheza aí é por causa disso. Visão de Obadias. Assim diz o soberano Senhor a respeito de Edom. Nós ouvimos uma mensagem do Senhor. O mensageiro foi enviado às nações para dizer: levantem-se, vamos atacar Edom. Agora eu faço de você uma nação pequena entre as demais. Será completamente desprezado. O orgulho do seu coração o tem enganado. Você que vive nas fendas das rochas e na sua elevada morada, que diz a você mesmo: quem pode me derrubar? Ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, de lá eu o derrubarei, declara o Senhor. Se ladrões o atacassem e os saqueadores no meio da noite, que calamidade o espera? Não roubariam apenas quanto achassem suficiente? Se os que colhem uvas chegassem a você, não deixariam para trás pelo menos alguns cachos? Entretanto, como Esaú foi saqueado, como foram pilhados os seus tesouros ocultos, todos os seus aliados o empurram para as fronteiras, enganam você e os seus melhores amigos o sobrepujarão. Aqueles que comem do seu pão armam ciladas para você, mas você não entenderá. Por acaso naquele dia, declara o Senhor, não destruirei os sábios de Edom e o discernimento dos montes de Esaú? Então os seus guerreiros, ó Temã, ficarão apavorados, e serão eliminados todos os homens dos montes de Esaú. Por causa da violenta matança que você fez contra Jacó, o seu irmão, você será coberto de vergonha e eliminado para sempre. No dia em que você ficou por perto, quando estrangeiros roubaram os bens dele, e estranhos entraram pelas suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, você fez exatamente como eles. Você não devia ter olhado com satisfação o dia da desgraça do seu irmão. Não devia ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Não devia ter falado com arrogância no dia da sua aflição. Não devia ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade. Você não devia sequer ter olhado para o sofrimento dele no dia da sua desgraça. Não devia ter roubado a riqueza dele no dia da sua desgraça. Não devia ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiram escapar. Não devia ter entregado os sobreviventes no dia da sua aflição. Que série de não devia, né? Bom, vamos lá. Pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como você fez, assim será feito a você. A maldade que você praticou recairá sobre você. Como vocês beberam do meu castigo no meu santo monte, assim todas as nações beberão sem parar, beberão até o fim e serão como se nunca tivessem existido.
Mas no monte Sião haverá um refúgio, haverá santidade, e a descendência de Jacó possuirá a sua herança. A descendência de Jacó será um fogo e a de José uma chama, mas a descendência de Esaú será a palha. Eles a incendiarão e a consumirão. Não haverá sobreviventes da descendência de Esaú, declara o Senhor. Os do Neguebe se apossarão dos montes de Esaú, e os de Cefelá ocuparão as terras dos filisteus. Eles tomarão posse dos campos de Efraim e de Samaria, e Benjamim se apossará de Gileade. Os israelitas exilados se apossarão do território dos cananeus até Sarepta. E os exilados de Jerusalém, que estão em Sefarade, ocuparão as cidades do Neguebe. Os libertadores subirão ao monte Sião para governar a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Eu acho que a divisão sobre a qual a gente falou aqui ficou mas bem clara. Eu acho que talvez, assim, quase não... Se fosse uma divisão original, acho que estava jóia. Mas vamos lá. Vamos olhar cada uma dessas questões aqui com um pouquinho de proximidade. Primeiro no texto e, em seguida, deduzindo um pouco das questões, dos aspectos teológicos de tudo isso. Primeiramente, a gente vê que o povo edomita, que é a nação de Edom, era um povo orgulhoso. O orgulho de quem vivia nas fendas das rochas, versículo 3, e na sua elevada morada, que dizia: quem pode me derrubar? Vocês lembram que eu falei das características geográficas de Edom? É um povo que tinha a segurança de estar protegido ali pela natureza, de entender que as suas cidades seriam inexpugnáveis, eram protegidas pelas alturas e pelas rochas. Lembrem, quem não assistiu, lembre do Indiana Jones, para a gente ter aí um visual do que seria Edom. Vocês lembram que eu falei também que Edom integrava uma rota comercial? A partir daqui a gente vê menção a saque no meio da noite, ladrões atacassem, colheita de uva, pilhagens. Edom era um povo que, pela sua circunstância geográfica, por essa questão da rota comercial, era um povo de certa... É esquisito falar de condição econômica do povo, já que a gente sabe que, na verdade, sempre a gente tem os reis e os governados, né? Mas sobre as características, assim, sobre os olhares do Antigo Testamento, era um povo que poderia ser considerado numa condição econômica privilegiada, tá? Basicamente pela questão ali da rota do rei. A partir do versículo... e no versículo 8 tem mais um detalhe aí acerca do orgulho de Edom. Era um povo que confiava na sua própria sabedoria. Aqui no versículo 9 é mencionada a cidade de Temã. Vocês lembram onde a gente já ouviu falar dessa cidade de Temã? Está aqui na folhinha, né? Então fica mais fácil. Mas, proveniente da cidade de Temã, a gente vai encontrar um personagem bíblico muito interessante, que é Elifaz. Quem era Elifaz? Um dos amigos de Jó. Vocês lembram que Jó é confrontado por alguns amigos que derramam sobre ele todo o conteúdo acusador de sabedoria humana? Elifaz é um deles. Então, independente, tá, da gente situar aí exatamente a datação dos fatos do livro de Jó, tudo isso é um tanto discutível, mas a gente tem aí uma característica forte e marcante desse povo, um apego à sua sabedoria. Era um povo protegido, para os padrões da época e da região, relativamente rico, e um povo sábio. Gente, que trinca de características aí para eles se sentirem suficientes, né? Só que não é essa a visão de Deus.
Assim como a gente viu ao longo dos profetas, especialmente dos profetas maiores, a diferença entre o julgamento dos homens acerca dos reis e o julgamento de Deus acerca dos reis, a gente encontra a mesma característica aqui de dissonância entre como Edom se achava e o que Deus pensava de Edom. Tudo isso acaba vindo à tona e sendo precipitado pela conduta de Edom quando da invasão dos babilônicos em Judá. A partir do versículo 10 aqui, a gente encontra até o versículo 14 um retrato bastante pungente, assim, bastante até descritivo do tipo de conduta que o povo edomita adotou quando do domínio dos babilônicos sobre o seu povo irmão. Matança, ficou por perto quando roubavam os bens, não devia ter olhado com satisfação, ou seja, eles ativa e passivamente se alegraram com aquilo e participaram da matança e do saque de Jerusalém e do povo de Judá. Eles próprios entraram pelas portas do povo no dia da calamidade, versículo 13. Roubaram a riqueza, versículo 13 ainda. Olharam para o sofrimento, esperaram nas encruzilhadas para matar os que conseguiam escapar e entregaram sobreviventes no dia da sua aflição. Então, pelo menos, ficaram na torcida comemorando, entraram em Judá participando do saque. A gente sabe que não está tão claro aqui, mas tomando territórios. Aqueles judeus que conseguiam fugir, eles ou matavam ou entregavam. Isso tudo de um povo irmão. Essa é a conduta de Edom, que é condenada por Deus. Totalmente em consonância com a característica ali de orgulho, de segurança, de sabedoria, de condição deles. Um povo fazendo o mal. Eu, pessoalmente, às vezes fico me perguntando por que o livro de Obadias existe se a gente tem profecias semelhantes em Jeremias, em Amós, em Ezequiel. A conclusão, gente, isso sou eu falando, ok? Tá? Isso é teoria da minha cabeça, discordem à vontade. A sensação que eu fico, e isso eu acho que tem um pouco a ver lá com o Salmo 137, é que doeu demais. Doeu demais para o povo de Israel, para o povo de Judá, a traição, vamos chamar de traição do seu irmão Edom. Pois é. Então, é aquela coisa assim, não deixa nem a pessoa fugir. Assim, pois é. A conduta ruim demais. Lembrando, gente, que a gente está falando de uma época, assim, guerra é um negócio horroroso. Hoje é um negócio horroroso. Naquela época, a gente não consegue nem imaginar o horror que devia ser. Mas, mesmo assim, a impressão que eu fico é que doeu porque veio de quem não devia ver isso. A fraternidade ali entre os povos, se bem que assim, a gente tem todo um histórico ao longo da monarquia de desentendimento entre eles, então não se entendiam mesmo. Mas, assim, na iminência do que poderia ser a destruição de Judá, os edomitas estão ali rindo, participando, insuflando quando possível, participando do saque e fazendo questão que não sobrasse ninguém. Você pensa que está fugindo? Não, você vai morrer também. Eu não consigo chegar a dizer que havia uma certa intenção fratricida aqui. Eu acho que é dizer demais do texto, mas acho que
não é exagero caminhar nesse sentido. Tá? Havia um ânimo ali fratricida no povo. Fratricida significa aquele que mata o seu irmão. Tá? Acho que o sentido era esse da conduta adotada ali. Acho que vai além do orgulho, vai além... tudo isso está presente, mas vai além disso. E, por isso tudo, a sensação que eu tenho lendo o Salmo 137, lendo as palavras doídas aqui, e é interessante que eu gosto muito... Cadê aqui? No versículo 12, eu gosto muito, não, eu acho que faz muito sentido. No versículo 12, não devia ter olhado com satisfação, não devia ter se alegrado com a destruição e não devia ter falado com arrogância no dia da sua aflição. Assim, é além. Não foi só o saque material, sabe? Ou se precisamos de território, vamos invadir. Ou esse povo está nos dominando, e a gente vai dominar sobre eles. Nessa altura do campeonato, Judá já não estava mais dominando ninguém. Okay? Então, vai além disso. Aquela satisfação mesmo de ver o seu irmão aqui, por mais que tenham batido cabeça ao longo da história, ver destruído, querer que sumisse da face da terra mesmo. Aliás, dá. Sobre essa questão de sumir da face da terra, vamos abrir só um parênteses aqui. A gente frequentemente encontra no Antigo Testamento menções à destruição completa, tá? De um povo. Inclusive, isso gera aquelas questões sobre Deus ser genocida e tudo mais. Não quero me aprofundar sobre isso, mas eu compartilho da ideia, no caso, lógico, essa ideia não é minha, tá? É do John Walton, que com certeza também subiu sobre o ensinamento de outras pessoas, que todas essas menções aqui, a destruição completa, inclusive ao que é prometido aqui em relação a Esaú, ou seja, em relação aos edomitas, não é exatamente o extermínio físico, a morte de todo mundo, tá? Mas a perda da sua identidade. E é basicamente o que a gente vai ver acontecer no caso de Edom. Não dá para dizer que todos os edomitas foram mortos pelos babilônicos quando eles entraram lá em Edom. Não dá para dizer que todos os edomitas foram mortos pelos árabes nabateus. Não dá para dizer que o remanescente edomita que estava em Israel foi todo morto no ano 70. Mas eles deixaram de existir como povo. Eles perderam a sua identidade. Então, só para dar uma pincelada sobre essa ideia, não é que necessariamente todos os indivíduos vão ser mortos. É o sentido de que o povo vai perder a sua identidade, as suas características distintivas. Ok? Tudo bem com isso? E essa ideia se aplica à tomada de Canaã, tá? Onde talvez seja o local mais presente dessa discussão, mas aqui também é o que a gente encontra. Deus está prometendo que Edom não será mais, não existirá mais. O que isso significa? Significa que vai perder a sua identidade e, enfim, perdeu mesmo. Tá? Tranquilo com isso? Já é. Por fim, aí, né, a partir do versículo 15, a gente vê o oráculo antes direcionado a Edom sendo extrapolado, sendo estendido a todas as nações. E aqui a gente encontra um conceito muito forte, muito importante, que é ali no versículo 15, o dia do Senhor. A gente não vai se estender sobre isso hoje, mas, basicamente, a gente pode dizer que é a justiça sendo feita e o reinado de Javé sendo inaugurado. A gente vê que essa é a ideia ali no contraste entre o Monte Sião e o Monte Esaú, nos outros versículos. A gente vê que as terras vão ser
tomadas dos invasores, das nações inimigas, o povo de Edom vai deixar de existir, e que, versículo 21, os libertadores subirão ao monte Sião para governar a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Essa ideia de que em Edom, nas características de Edom, estão refletidas todas as nações inimigas de Israel, e muito mais do que isso, os povos, as pessoas inimigas de Deus. Acho que sobre o texto está mais ou menos tranquilo, né? Não tem muita... Mas vamos lá. As ideias aqui, os temas teológicos, a gente já tratou de alguns deles de forma assim bastante próxima, porque a própria leitura é muito intuitiva, muito elucidativa aqui. Primeiro tema teológico aí destacado pelo Walton e pelo Hill, questão do orgulho, segurança, riqueza e sabedoria dos edomitas. A gente já falou sobre isso. Povo muito orgulhoso da sua força, segurança, da sua posição privilegiada, cidade de Petra. E a questão do orgulho, da sabedoria, a gente já destacou aí também a menção a Elifaz, amigo de Jó, de Temã. Outro segundo tema teológico que é bastante enfatizado aqui no livro, a questão da retribuição, a lei de Italião. Olha, assim como você fez, assim será feito com você. Isso é enfatizado ali no versículo 15, trazendo um princípio que está espalhado na Torá. A gente citei aí algumas passagens, na tradição de sabedoria, Provérbios e Salmos, e até no Novo Testamento a gente encontra reflexos ali do princípio da retribuição em Gálatas 6, 7 a 10. Ok? Tranquilo com isso? A gente às vezes dói um pouquinho no ouvido da gente, lei de retribuição, acha que está falando de o segredo e coisas do tipo, mas não, a gente está falando aqui de sabedoria do Antigo Oriente Próximo. Questão do juízo universal, o julgamento universal, a partir aí do versículo 15, a gente vê... Aliás, esse é um padrão que a gente tem encontrado em todos os profetas, né? É anunciado o juízo de Deus, o juízo de Deus normalmente precedido por advertências. Aqui no caso de Edom a gente não encontra essas advertências, mas tem toda a convivência aí entre esses povos ao longo da história, e a gente existe esse padrão. Deus realizará seu juízo, punirá quem devidamente precisa dessa punição, mas há uma finalidade em toda a punição, em todo o juízo de Deus, que é arrependimento e restauração. No caso aqui, o que é enfatizado é a restauração do reino de Deus, como que simbolizado no Monte Sião. No fim das contas, Deus vai restaurar o povo de Israel, que é exilado e que aqui, como que clama por justiça. Vocês lembram que eu falei no começo da aula? De certa forma, o livro de Obadias parece responder aquele clamor de justiça lá do Salmo 137. A ideia aqui é, fiquem tranquilos, a injustiça aconteceu, Deus não deixou de ver, Deus vai restaurar tudo no final de todas as coisas. De certa forma, tudo vai dar certo no final. Uma forma muito infantil de falar isso, mas a verdade é que, como está aqui, o reino será do Senhor. Todas as coisas serão feitas novas, todas as injustiças serão reparadas, todas as situações serão corrigidas, todas as dores sanadas, todo clamor por justiça será satisfeito, enfim. E aqui não é exatamente um tema teológico, mas pesquisando sobre o livro de Obadias, eu encontrei essa questão reiteradamente. Então, achei que, apesar de ser um estudo de escola bíblica, acho que valia a pena a gente... A reiteração me fez incluir esse tópico aqui na aula de hoje, a questão da rivalidade fraterna. Eu já abordei isso agora há pouco, já destaquei como deve ter
como a gente percebe que, não deve ter doído, mas como a gente percebe a dor sentida pelo povo de Israel, decorrente aí da traição do povo edomita, e em muitas aplicações acerca disso, eu ouvi as pessoas falando, trazendo aí a ideia de Provérbios 24:17, sobre não se alegrar pela destruição do seu inimigo. Eu disse que isso não é muito espaço de EBD, porque a gente não está estudando o texto, a gente está fazendo uma aplicação sobre ele, mas tão reiterada e tão oportuna que eu falei, quer saber? O livro de Obadias é pequenininho, vai dar tempo de falar, vamos trazer isso. A gente tende a se alegrar com a destruição, com a queda dos nossos inimigos. De alguma forma, eu diria que a gente devia deixar isso para o futebol. Eu não consigo torcer para o Palmeiras, mas de jeito nenhum. Palmeiras e Corinthians, olha, eu vou torcer para aquele cujo resultado favoreceu o São Paulo, mas eu acho que a minha alegria pela queda do inimigo devia se restringir a isso. A gente tem advertência suficiente na Bíblia para que a gente não encare o inimigo do jeito que a gente faz. Eu não gosto de caminhar por essa rota, mas eu acho que cabe. Não é demais a gente observar que a gente vive num período... Gente, isso é até clichê, tá? Mas o clichê se aplica aqui. A gente vive numa época de extrema rivalidade, de uma polarização, para falar de novo o chavão da época, aí, acerca de ideias que têm fraturado famílias e igrejas. Eu fiquei extremamente doído recentemente, e aí, de novo, gente, eu sei que isso aqui não é normalmente espaço para isso em EBD, mas como eu acho que vem ao caso, eu vou falar sobre isso. Eu fiquei extremamente doído de ver pessoas que eu respeito demais comemorando, eu não quero falar as pessoas, mas comemorando consequências ruins de atos de terceiras pessoas aí sobre inocentes parentes dos seus inimigos políticos. E me doeu demais. Gente, quer discutir? Discuta. Tem as suas divergências, mas a gente comemorar consequências absolutamente absurdas sobre parentes de quem você taxa de seu inimigo não tem cabimento. E de alguém que é declaradamente cristão e que tem uma postura normalmente digna de cristão, gente, não dá. Desculpa aí desculpa o mau jeito, desculpa o desabafo, mas eu achei que cabia aqui. É muito não cristão se alegrar com a desgraça do outro. Vamos deixar isso para o futebol. Quando o Palmeiras for rebaixado de novo, eu vou soltar rojão. Desculpa os palmeirenses. Ainda bem é que minha mulher não está aqui hoje, ok? Então dá para eu falar isso. Enfim, gente, tudo bem com Obadias? Tranquilo com o livro. Eu espero que, assim como eu, que só passei os olhos sobre esse livro ao longo da minha vida, em leitura completa da Bíblia, espero que vocês tenham a curiosidade e o prazer da leitura desse livro, de aprender lições assim tão poderosas da Palavra de Deus, acerca tanto das advertências quanto daquilo que é a espinha dorsal do Evangelho, que é a promessa de restauração de todas as coisas, de um Deus que intervém, que continua enxergando as coisas e que vai agir no devido tempo. A injustiça não há de prevalecer.
Tudo bem? Joia. Vamos orar e a gente encerra a aula em seguida. Deus amado, maravilhoso, te adoramos, queremos exaltar o teu nome em todas as coisas, Pai, e que em nossas vidas a gente aprenda essas lições, aplique em cada área na qual a gente tem falhado, porque a gente tem falhado, Senhor. Cuida dos nossos corações, que teu Santo Espírito nos encha, nos capacite a ser transformados naquilo que o Senhor deseja, que eu peço, em nome do teu Filho Jesus. Amém.